Realista. Uma pessoa realista é alguém que vê as coisas como realmente são, sem se deixar levar por sonhos ou fantasias. Elas são práticas e gostam de lidar com a realidade, avaliando situações de forma objetiva. Um realista costuma fazer planos que sejam viáveis e baseados em fatos, em vez de apenas em desejos. Por exemplo, se um estudante sonha em ser astronauta, mas sabe que precisa estudar bastante e se dedicar à ciência, ele pode abordar seu objetivo de forma realista, planejando como alcançar isso passo a passo. Essas pessoas geralmente ajudam os outros a ver a situação de forma clara e a encontrar soluções práticas para os problemas. Extrovertido. Uma pessoa extrovertida é aquela que adora estar cercada de gente e se sente cheia de energia em eventos sociais. Elas gostam de conversar, fazer novos amigos e participam ativamente de atividades em grupo. Os extrovertidos são os que puxam papo, fazem piadas e se sentem à vontade em ambientes movimentados. Por exemplo, numa festa, uma pessoa extrovertida será aquela que conversa com todos, dança e parece nunca se cansar. Enquanto outros preferem um momento a sós para recarregar, os extrovertidos se recarregam ao interagir com os outros. Líder. Uma pessoa líder é aquela que tem a capacidade de guiar e inspirar outras pessoas. Os líderes são bons em tomar decisões, motivar quem está ao seu redor e assumir a responsabilidade em situações difíceis. Eles sabem como organizar um grupo para alcançar um objetivo comum e muitas vezes conseguem unir diferentes opiniões em torno de um plano. Um exemplo de líder no dia a dia seria aquele aluno que coordena um projeto escolar, distribuindo tarefas, ouvindo as ideias dos colegas e ajudando o grupo a trabalhar bem junto. Um bom líder não só dá direção, mas também apoia e incentiva os outros a darem o seu melhor. Idealista. Uma pessoa idealista é alguém que tem grandes sonhos e acredita que é possível mudar o mundo para melhor. Elas costumam valorizar princípios e valores altos, como justiça, paz e amor, e muitas vezes se envolvem em causas sociais. Os idealistas acreditam que suas ações podem fazer a diferença, mesmo que os desafios sejam grandes. Por exemplo, uma criança idealista pode sonhar em ser médica para ajudar pessoas doentes ou ativista para lutar pelos direitos dos animais. Essa visão positiva e esperançosa inspira outras pessoas ao seu redor a também acreditarem em um futuro melhor. Introvertido. Uma pessoa introvertida é alguém que se sente bem em ambientes mais tranquilos e com menos pessoas ao redor. Elas gostam de ter tempo para si mesmas e preferem atividades calmas, como ler um livro, assistir a um filme ou caminhar sozinhas. Ser introvertido não significa que a pessoa não gosta de socializar, mas que precisa de momentos de silêncio para se recarregar. Por exemplo, numa escola, enquanto algumas crianças preferem brincar com todos no recreio, um introvertido pode escolher ficar desenhando ou conversando com um amigo próximo. Criativo. Uma pessoa criativa é aquela que tem a habilidade de pensar de maneiras novas e diferentes, encontrando soluções ou ideias originais para problemas e desafios. Elas gostam de usar a imaginação, seja para inventar histórias, criar arte ou resolver questões do dia a dia de forma única. No cotidiano, um exemplo seria uma criança que, ao invés de usar brinquedos prontos, inventa seus próprios jogos com objetos comuns, como caixas ou pedaços de papel. A criatividade permite que essas pessoas enxerguem o mundo de uma maneira mais ampla, sempre encontrando novas formas de expressão e inovação. Aventureiro. Uma pessoa aventureira é alguém que adora explorar o desconhecido e experimentar coisas novas. Elas são curiosas e estão sempre em busca de emoções, seja viajando para lugares diferentes, praticando esportes radicais ou simplesmente experimentando novos hobbies. A aventura para essas pessoas é uma forma de se sentir viva e empolgada. No cotidiano, um exemplo de aventureiro é aquela criança que, ao invés de ficar no parque seguro, decide explorar a floresta ao lado, subindo em árvores e descobrindo novos caminhos. Conservador. Uma pessoa conservadora é alguém que prefere manter as tradições e valores antigos, acreditando que as mudanças devem acontecer devagar e com cautela. Elas gostam de estabilidade e se sentem mais confortáveis quando as coisas permanecem como sempre foram. No dia a dia, por exemplo, uma pessoa conservadora pode preferir celebrar feriados da mesma maneira que sua família sempre fez, sem mudar muito a rotina. Para elas, o passado tem muito valor e serve como um guia para as decisões do presente. Perfeccionista. Uma pessoa perfeccionista é aquela que quer que tudo saia impecável, sem nenhum erro. Elas têm uma atenção incrível aos detalhes e se esforçam para que o trabalho seja sempre o melhor possível. No entanto, essa busca pela perfeição pode fazer com que gastem muito tempo em pequenas coisas e fiquem frustradas se algo não estiver exatamente como imaginam. Um exemplo cotidiano seria um aluno que revisa um dever de casa várias vezes antes de entregá-lo, tentando garantir que não haja nenhum erro, mesmo que já esteja bom o suficiente. Pragmático. Uma pessoa pragmática
pragmática é aquela que se concentra em encontrar soluções práticas e eficientes para os problemas, sem perder tempo com teorias ou complicações. Elas são focadas em fazer o que funciona, mesmo que isso signifique mudar de plano no meio do caminho. Para os pragmáticos, o resultado final é o mais importante. No dia a dia, um exemplo seria alguém que, ao tentar consertar algo quebrado em casa, usa o que tem à disposição para resolver o problema rapidamente, em vez de esperar por uma solução perfeita ou ideal. O pragmatismo é sobre ser prático e objetivo, sempre buscando a solução mais direta. Analítico. Uma pessoa analítica é aquela que gosta de pensar com cuidado antes de tomar decisões. Elas observam detalhes, fazem perguntas e procuram entender como as coisas funcionam. São excelentes em resolver problemas, porque preferem olhar para os fatos e usar a lógica. Um exemplo cotidiano seria alguém que, ao montar um quebra-cabeça, analisa cada peça com calma, pensando em qual parte se encaixa melhor, em vez de tentar várias ao acaso. Essas pessoas são ótimas em matemática, ciências ou qualquer atividade que envolva raciocínio lógico. Sensível. Uma pessoa sensível é alguém que sente as emoções de forma mais intensa e profunda. Elas são muito atentas aos sentimentos dos outros e também às suas próprias emoções. Pessoas sensíveis podem ser facilmente tocadas por palavras, músicas, filmes ou situações que envolvem empatia. No cotidiano, um exemplo de alguém sensível seria uma criança que chora ao ver um amigo machucado ou que se emociona ao ouvir uma história triste. Elas percebem rapidamente quando algo está errado e se importam muito com o que as outras pessoas estão sentindo. A sensibilidade as torna mais compreensivas e cuidadosas no trato com os outros. Impulsivo. Uma pessoa impulsiva é aquela que age rapidamente, sem pensar muito nas consequências de suas ações. Elas seguem seus sentimentos do momento e muitas vezes tomam decisões sem planejar. Isso pode levar a situações divertidas e espontâneas, mas também a problemas, já que nem sempre pensam no que pode dar errado. Por exemplo, alguém impulsivo pode decidir comprar algo caro sem verificar se tem dinheiro suficiente ou sair em uma viagem de última hora sem se preparar. Embora a impulsividade traga emoções e aventuras, é importante aprender a equilibrá-la com um pouco mais de reflexão. Diplomático. Uma pessoa diplomática é aquela que sabe lidar com conflitos e situações difíceis de forma calma e equilibrada. Elas são ótimas em resolver problemas entre pessoas, porque conseguem ouvir todos os lados e buscar soluções que agradem a todos. A diplomacia envolve falar de maneira gentil, evitar brigas ou mal-entendidos. Um exemplo cotidiano seria um colega de escola que, ao ver dois amigos discutindo, intervém de forma tranquila, ajudando-os a se entenderem sem tomar partido. Pessoas diplomáticas têm uma habilidade especial para manter a paz e fazer com que todos se sintam ouvidos e respeitados. Empático. Uma pessoa empática é aquela que consegue se colocar no lugar dos outros e entender o que estão sentindo. Elas são muito boas em perceber quando alguém está triste, feliz ou preocupado e costumam oferecer apoio e conselhos. A empatia faz com que essas pessoas se importem profundamente com o bem-estar dos outros. Por exemplo, se uma criança vê um amigo triste por ter perdido um brinquedo, uma pessoa empática vai consolá-lo e tentar ajudar, porque entende como ele se sente. Elas fazem os outros se sentirem ouvidos e acolhidos.